Se você é uma profissional de saúde ou um profissional de saúde que ainda se pega em dúvida do que fazer quando atende uma mulher vítima de violência, calma. Tô aqui para te contar que todos os profissionais de saúde, independente da área, médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos, todo mundo tem uma lacuna de conhecimento durante a sua formação em relação ao tema violência. A gente não aprende a como abordar, como tratar vítimas de violência. A gente não aprende quais são os procedimentos legais. A gente se forma e cai na vida profissional sem saber o que fazer com essas mulheres vítimas de violência e outros tipos de vítimas. Então, eu tô aqui pra pegar na sua mão e a gente começar a entender esse assunto juntos. Esse vídeo é o início de uma série pra gente sanar juntos as nossas dúvidas e conseguir melhorar o nosso atendimento clínico a mulheres vítimas de violência. Mas antes da gente começar uma abordagem ativa a essas mulheres, a gente precisa ter 3 conceitos sobre esse assunto muito bem estabelecidos na nossa mente. Por que violência deve ser assunto de saúde? Os sinais e sintomas da violência não são óbvios na clínica? E qual é o papel do profissional em situações de violência? Meu nome é Fernanda Stang, sou médica, residente de psiquiatria e aqui nesse espaço a gente fala sobre saúde mental da mulher com clareza, sensibilidade e a profundidade que esse tema merece. Esse é um espaço de informação para profissionais que querem um atendimento com mais ética, segurança e presença para suas pacientes. Então, antes da gente começar a nossa conversa, eu vou ser muito franca com você. Eu não sou uma mega especialista nesse assunto, nunca fiz nenhuma pós-graduação sobre esse tema e nenhum mestrado, nem nada assim. Neste ano de 2026, vou fazer 5 anos de formada. Eu tenho experiência de trabalho em posto de saúde, unidade de pronto atendimento, em clínica particular e desde o início do ano passado, quando eu iniciei a minha residência de psiquiatria, em um serviço especializado em saúde mental. Eu atendi dezenas e dezenas e dezenas de mulheres vítimas de violência, diferentes tipos de violência, violências agudas e violências crônicas. E eu me formei sem nenhum preparo para o atendimento de mulheres vítimas de violência ou qualquer tipo de vítima de violência. Eu me formei e na clínica eu estava no mato sem cachorro. Eu não sabia o que fazer. Eu tive que estudar muito e conversar com muitos profissionais, com médicos mais experientes, com enfermeiras, com psicólogas, assistentes sociais. Eu tive que buscar informação com agentes de segurança, eu tive que falar com policiais, com delegados, eu tive que tirar dúvidas com advogados. Eu tive que estudar muito para entender quais eram as minhas responsabilidades como profissional de saúde fazendo atendimento e como eu poderia fazer uma abordagem mais adequada e sensível a essas mulheres. E é essa a experiência que eu pretendo te passar aqui nesses vídeos. Eu ainda tenho dúvidas sobre esse assunto, eu ainda converso com especialistas sobre esse assunto e eu vou ir tirando ao longo desse caminho as dúvidas e repassando aqui com vocês. E, claro, o que vocês puderem compartilhar, por favor, coloquem nos comentários, compartilhem as informações que vocês também têm sobre esse tema. Vamos compartilhar conhecimentos juntos, porque todos nós estamos aprendendo. E esse é um tema muito sensível que traz muitos dilemas éticos junto dele. Então, a gente fica inseguro, a gente se sente pisando em ovos. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque informação transforma vidas e faz toda a diferença na nossa clínica. E eu vejo os recém-formados de todas essas áreas de saúde se formando como eu me formei, cometendo vários erros com essas mulheres. E nessas abordagens erráticas que a gente faz pela falta de conhecimento, muitas vezes a gente pode estar mais causando danos do que cuidando dessa mulher. E a gente perde muitas oportunidades de integrar essa mulher à rede de saúde e de fortalecer o seu sistema de proteção. Então, pra gente não perder oportunidades, pra gente não cometer danos e pra gente não negligenciar essas mulheres vítimas de violência, a gente precisa buscar esse conhecimento. Isso não é um erro só de recém-formados. Eu vejo que muitos profissionais, inclusive especialistas com anos de experiência na clínica, ainda têm dúvidas. Então, meu Deus, pessoal, vamos sanar essas dúvidas, vamos encontrar juntos essas respostas. E eu quero começar com aquela primeira ideia que a gente tem que ter uma clareza na nossa mente. Por que violência deve ser assunto de saúde? Violência contra a mulher não é somente um problema social. A Organização Mundial da Saúde já colocou a violência como um problema de saúde pública. E os profissionais de saúde estão na linha de frente de cuidado e enfrentamento da violência, junto com essas mulheres. Então, muitas vezes, o profissional de saúde é a primeira pessoa que vai tomar conhecimento dessa violência. Muitas vezes, o profissional de saúde é a pessoa em que essa mulher mais vai confiar, né? Porque ele é um agente de cuidado. Então, é a pessoa que a mulher vai confiar para relatar aquela violência que ela sofreu. Além disso, nós também somos os profissionais que vamos ajudar essa mulher a tratar os danos da violência.
Porque a gente sabe que a violência, ela não é só uma situação pontual que acontece na vida de uma mulher. Ela causa repercussões na sua saúde física, mental, social, espiritual, e não só da mulher que sofre a violência, mas das pessoas que presenciam essa violência. Então, os filhos dessa mulher, os outros familiares dessa mulher, outras pessoas envolvidas na situação de violência, também vão sair dessa violência traumatizadas e necessitando de um cuidado. A violência chega na clínica todos os dias. E falar de violência dentro e fora do consultório é um ato de prevenção primária à saúde. A gente promove saúde quando a gente fala sobre esse assunto. E mesmo que a violência contra a mulher seja extremamente comum, seja uma rotina diária na clínica, mesmo que seja uma epidemia no nosso país, ainda assim é um grande tabu, tanto para a sociedade quanto para os profissionais de saúde e serviços de saúde. E é um tabu justamente pela falta de conhecimento propagado sobre esse tema. E tudo ainda fica mais difícil se a gente não aprender a reconhecer os casos de violência que não deixam marcas óbvias na mulher. Então aqui a gente começa a falar sobre a segunda clareza mental que a gente precisa ter a respeito desse tema. Os sinais de violência podem não ser óbvios na clínica. Se a mulher chega no consultório com queixas de ansiedade, insônia, dor crônica, e o profissional nem de forma indireta aborda a questão da exposição a alguma violência, a gente pode estar perdendo o diagnóstico mais importante daquele quadro. E de coração, relatando um pouco sobre a minha prática clínica. Raramente a mulher chega diretamente na consulta e já fala: eu sofri uma violência, doutora. Não. Ela chega com queixas e a partir dessas queixas, muitas vezes inespecíficas, a gente começa a nossa suspeita em relação à violência. Então, eu não consigo dormir, eu tô muito ansiosa, eu não consigo sair de casa, eu tô com medo intenso, eu tô com medo das pessoas, eu me sinto culpada por tudo, eu não sinto mais nada, parece que eu não consigo mais me conectar com o meu corpo, parece que eu não consigo mais me conectar com o lugar em que eu tô. Eu sinto dor crônica. Se a gente, como profissional, não tem o radar de criar uma suspeição, né, de ter o entendimento de que a violência, muitas vezes, ela se manifesta como queixas inespecíficas e queixas psicológicas, né, assim, relacionadas com trauma, mas que, né, sem um questionamento direto ali sobre a violência, a gente não esclarece o contexto, se a gente não tem essa suspeição, muito dificilmente a gente vai conseguir ajudar essa mulher. Porque a gente não tá chegando na raiz do problema. A raiz do problema, muitas vezes, é uma violência. E, às vezes, não é nem uma violência pontual. É uma violência sistemática e crônica. É uma situação de violência intradomiciliar, ou uma violência no local de trabalho. Alguma situação pela qual a mulher ainda tá passando. Como que a gente vai identificar isso se a gente não questiona ativamente? Depressão, pânico, uso de substância, tentativa de suicídio. Muitas vezes, são questões psiquiátricas que estão na frente de um problema que não deixa marcas visíveis, né? De um trauma, de violência que pode não deixar marcas físicas, mas tá ali deixando suas marcas psicológicas. E isso não se restringe somente à psiquiatria, isso não se restringe somente a sinais na saúde mental. Todas as especialidades têm questões, têm queixas que se relacionam fortemente com situações de violência. Na ginecologia, a gente pode identificar ali a dor pélvica crônica, a dor na relação sexual, como sinais de que essa mulher pode ter tido uma violência no histórico dela. Na clínica médica, na medicina da família e comunidade, a gente pode identificar ali uma mulher com dor crônica, uma mulher com problemas de insônia, uma mulher com doenças metabólicas, doenças crônicas de difícil compensação, baixa adesão às terapêuticas instituídas pelo profissional. E essa mulher, ela tá dando sinais de que ela não tá bem e pode ter uma violência por trás dessas questões clínicas. Na emergência, crises conversivas, crises de ansiedade, situações de traumas físicos com histórias mal explicadas. As vítimas de violência dão muitos sinais, mas a gente precisa estar atento e a gente precisa se importar para fazer aquele atendimento adequado e ler esses sinais. E isso não serve apenas para os médicos. É claro que esse vídeo, os próximos, eu vou fazer de um ponto de vista médico, porque é onde eu tenho mais entendimento, é a área que eu tenho mais entendimento. Só que isso se aplica para todos os profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, todos os profissionais envolvidos no cuidado. Eles, dentro das suas áreas, eles encontram sinais de violência. Todas as áreas humanas têm sinais de violência ali. A violência não consegue se restringir a um ponto específico, uma marca específica. Não, ela afeta todas as dimensões do ser humano.
Só que o que acontece na prática, por falta de informação e preparo desses profissionais, é que a mulher passa ali por várias consultas, passa pela emergência, passa por internação e pode até sair com vários diagnósticos, mas muitas vezes ela não sai com aquela conclusão principal. E não sai nem com uma proteção efetiva ao fator de risco que mais está adoecendo essa mulher. Nenhuma intervenção de saúde é completa se não aborda esse fator de desorganização que nos tira essa experiência de segurança no mundo. E agora a gente chega numa parte muito importante, que é pensar juntos qual que é o papel do profissional na violência contra a mulher. O nosso papel não é salvar a paciente, o nosso papel é reconhecer a violência, validar o sofrimento da paciente, oferecer segurança sem julgamento, reduzir os riscos agudos que essa paciente enfrenta, encaminhar corretamente para as redes de proteção a essa mulher e nunca, jamais revitimizar essa mulher. Às vezes, a consulta mais terapêutica da vida de uma mulher é aquela em que o profissional reconhece, ele a enxerga de verdade, vê o que ela está passando e mostra para ela que a experiência dela, o sofrimento dela, tem nome e que não é culpa dela. Se você é um profissional de saúde e quer aprender mais sobre como a gente pode cuidar das mulheres vítimas de violência na clínica, siga esse canal, eu vou continuar postando mais vídeo. Comente a sua experiência, né, no atendimento às mulheres. E vamos construir juntos esse arsenal de conhecimentos para a gente não errar mais com essas mulheres por falta desse conhecimento. Um atendimento errado, uma abordagem errada, ela não só deixa de ajudar, como ela pode causar danos. Então, a gente tem que se atentar para isso, a gente tem que buscar sempre melhorar. E, mais do que tudo, a gente precisa se importar. Porque fechar os olhos para a violência que uma mulher vive, ou que qualquer pessoa vive, é uma negligência. E uma negligência é um pacto com essa violência. Os nossos pacientes precisam do nosso cuidado e precisam do nosso olhar atento e especializado sobre esse assunto. Por isso, a gente precisa difundir conhecimento dentro e fora do consultório. Te vejo no próximo vídeo.